Fala pessoal, bom dia. Bom, hoje eu estava lendo uma notícia do Infomoney, né? E lá ele mostrava os top 10, né? Os 10 melhores fundos de investimentos em ações focados em dividendos, tá? E aí tinha lá uma tabela, né? Com uma coluna delas mostrava a rentabilidade de cada um desses fundos. Aparentemente, se você olhar só a rentabilidade, você poderia concluir que o gestor fez um bom trabalho, que foi maravilhoso, porque de fato a rentabilidade bruta foi boa, né? Fundos ali que renderam 30 e poucos por cento, até chegaram a render alguns lá os primeiros 40 e poucos por cento. E aí tinha uma outra coluna que comparava com o Ibovespa, a grande maioria deles, dos top 10 ali, superando o Ibovespa, né? E tinha uma outra coluna que era o IDIV, né? O que é o IDIV? Que eu já comentei com vocês, é o índice de referência, né, criado pela B3 para poder demonstrar o desempenho, né, das ações de dividendos. Existem critérios lá para você entrar nesse índice, né? Eu acho que hoje, se eu não me engano, são compostos por 34 empresas, né? E aí, olha só, desses fundos top 10, apenas os 4 primeiros, pessoal, superaram o IDIV, apenas os 4 primeiros. Então, aí você para pensar, pô, no ano de euforia, né, que a bolsa tá, o gestor não consegue superar o índice, imagina quando você carrega isso, né, para o longo prazo, né? Porque a gente sabe que quanto mais longo prazo, mais difícil é você estar muito descolado, né, do índice de referência. Então, assim, que quando vocês forem escolher um fundo de investimento para investir, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, né? Tem alguns fundos que colocam lá na lâmina, por exemplo, que é aquele, digamos, um documento de marketing do fundo, né, para poder mostrar o desempenho histórico, aquela coisa, e mostra os gráficos de comparação. Muitos deles estão bem focados em mercado acionário e compara com CDI, né? Pô, não faz sentido nenhum comparar com CDI. Não é a proposta do fundo, não é essa, né? CDI é renda fixa, né? E aí, pô, CDI hoje tá o quê? 4,5% ao ano. Aí mostra lá o fundo lá rendendo 2.000, 3.000% de CDI. Pô, é claro que isso vai acontecer, é claro. Pô, é ridícula a comparação, não tem como. Você tá com uma taxa de juros baixíssima, né? Aí a pessoa fica impressionada com aquilo, com aquele gráfico que é feito ali, né? Totalmente deslocado do CDI. O cara vai lá, nossa, que fundo maravilhoso. Mas quando você vai ver a proposta do fundo ali, no caso, ó, em fundo de investimento em ações de dividendos. E aí, quando você compara com o IDIV, né, é pior. Ou seja, se você tivesse comprado um ETF, né, que é o DIVO 11, que é justamente um ETF para seguir o índice de referência, você teria se saído melhor, né? Só os 4 primeiros fundos foram melhores do que o DIVO 11. Então, o ETF a gente sabe que tem a taxa administrativa menor, né? Você não tem, digamos, trabalho de análise nenhum, porque analisar e escolher um fundo de investimento dá trabalho também. Tem pessoas que acham que é só simplesmente ir lá e abrir o site da corretora, escolher um fundo lá aleatoriamente, né? Olhar a lâmina, não olhe só a lâmina, né? Tem que olhar tudo, todos os aspectos. Vai lá e escolhe aquilo ali com base no papel bonitinho que está mostrando lá um gráfico deslocado, né? Totalmente deslocado do CDI, entendeu? Ou deslocado do Ibovespa, que seja. Então, pessoal, presta atenção. O fundo de investimento que você vai estar investindo, você tem que ver qual é o índice de referência que ele tem que bater, que ele tem que vencer aquele índice, tem que superar. Caso contrário, o trabalho do gestor não está fazendo sentido. Você está pagando taxa administrativa adicional, né, para ter um desempenho pior, né, do que um ETF, por exemplo, que tem taxa administrativa menor e vai te dar rentabilidade melhor. Você entendeu? Isso que é muito importante vocês terem isso em mente na hora de você escolher um fundo de investimento, tá bom? Valeu!